informações, ela vai antecipar alguns dos pontos que serão anunciados em breve pelo governador Tarcísio de Freitas, que está realizando uma visita à Baixada Santista para anunciar investimentos no saneamento de todas as cidades ali da região, mas principalmente Santos Guarujá. É isso, Ana? Bom dia para você. Alô, Baixada Santista, boa notícia aí, hein? Então, a gente espera que se concretize agora, né? Porque promessas são promessas, agora a gente quer ver se a coisa vai ser levada adiante mesmo, até porque a gente está falando de uma promessa de ampliação de saneamento básico depois daquele surto de virose, lembra? Da virada do Natal e do Ano Novo, já aconteceu tanta coisa, né? Nesse começo de ano. E aí está começando agora a agenda pública do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com o CEO da Sabesp, o Carlos Piani, para falar sobre esses investimentos, a agenda que está marcada aí para Santos, na região do Valongo. E a gente já está antecipando aqui para você na Rádio Bandeirantes algumas dessas informações. Qual que é a ideia? 7 bilhões e meio de reais que devem ser investidos para ampliação dos sistemas de água e esgoto dos 9 municípios da região da Baixada Santista até 2029. Então, tem um prazo aí de 5 anos para isso. Esse valor, segundo o governo de São Paulo, é quase 3 vezes maior do que o que foi investido nessa região nos últimos 8 anos, período anterior à desestatização da Sabesp. As comunidades da Baixada Santista devem ser ligadas ao sistema de água e esgoto ainda neste ano. Tem uma primeira fase desse projeto que já está em andamento, com a conexão de 21 mil casas que estão irregulares nas cidades de Guarujá e Praia Grande. Só no Guarujá são 12 mil em obras para tubulações de água e esgoto, previstas para serem concluídas ainda em março, no bairro de Pedreira. Na Praia Grande são mais 9 mil residências em vários bairros que terão essa ligação ao sistema de saneamento básico também. Aliás, a previsão é de que o número de regularizações de saneamento básico em toda a Baixada Santista ultrapasse 40 mil residências ainda neste ano de 2025 e que o saneamento nas áreas irregulares seja 100% concluído até esse prazo que eu falei, de 2029. Há também um projeto importante para quem está nos ouvindo do Guarujá, da construção de uma travessia subaquática, uma tubulação que deve ser feita por baixo do canal do Porto de Santos, para levar mais água para o Guarujá, melhorar o abastecimento, né? O pessoal que desce para o Guarujá no verão sabe muito bem como isso é necessário. Não só Guarujá, né? Não é Várias exclusivo, regiões, não é verdade. Mas o Guarujá isso tem sido mais constante, Sim. né? Por isso acho que o foco desse projeto, mas é um projeto um pouco mais demorado. Tem previsão de construção até o segundo semestre de 2026. Um projeto importante porque, para lembrar o nosso ouvinte, entre dezembro e janeiro foram milhares de pessoas que moram aí na Baixada Santista ou turistas que passaram mal, né? Pegaram aí uma virose, uma gastroenterite, que depois, né, as análises de laboratório mostraram que foram provocadas por um norovírus. Noroviroses, né, que são são um grupo de doenças de origem viral que causam gastroenterite, né? Então dor de estômago, enjoo, cólica, diarreia e que são transmitidas por via fecal-oral, ou seja, água ou alimentos contaminados por esgoto. Na época em que tudo isso estava acontecendo, a Prefeitura do Guarujá chegou a notificar a Sabesp sobre a possibilidade de que os casos poderiam ter sido provocados por vazamentos e ligações clandestinas dessas comunidades na região da Enseada. De fato, teve um vazamento lá, mas a Sabesp disse que foi tudo rapidamente contornado e que aquilo não foi a causa. Mas o assunto morreu, né, Sabino? E até agora a gente não sabe a causa. A única coisa que ficou comprovada é que a água que chega nas torneiras das casas não estava contaminada. Mas há uma grande suspeita de que a contaminação estivesse no mar, para onde muito do esgoto clandestino acaba indo, e até o que não vai, naturalmente, no percurso dele, acaba sendo levado pela água da chuva, que arrasta toda a sujeira das calçadas, das casas, acaba indo tudo parar também na mesma praia. Então hoje, daqui a pouquinho, já deve estar começando a agenda pública com o anúncio desses investimentos, com uma promessa de uma bela melhora, caso o estudo seja cumprido já para o próximo verão. Esqueceram, mas nós não esquecemos, né, Ana? Nós não esquecemos de que ainda não há explicação. Vamos ficar atentos porque vem carnaval por aí e vamos ver o que vai acontecer no carnaval, porque as obras, obviamente, não terão impacto nenhum até o carnaval. Então, tudo como antes do quartel de Abrantes. Então, isso.
vamos prestar atenção no que vai acontecer no carnaval. Você tome cuidado aí, você que vai para o litoral. É isso aí. E um outro ponto, né? Tudo isso que a Ana trouxe, claro, são obras de melhorias, mas se a gente for parar para pensar, né? Lá no fundo, era para estar assim há muito tempo, né? Por que que ainda tem esgoto irregular caindo no mar? Por que que ainda existe esse tipo de situação em cidades importantes para o estado, como as da Baixada Santista? Então, agora essa obra Vamos é para falar o garantir o português claro? mínimo. É Vamos para falar o garantir o português mínimo. claro? Estão jogando cocô na sua praia. É exatamente. Achando que o mar limpa tudo, mas ele tem um limite, né? de capacidade para isso. E aí, quando a gente fala de um período em que a praia fica tão superlotada como o fim do ano, o carnaval é um pouquinho menos, né? Mas também enche bastante. Aí acontece isso. E aí o nosso ouvinte deve estar pensando, por que não acontece em outros lugares que tem praia e também ficam estrunchados de turistas? Por esse mesmo motivo, porque a estrutura de saneamento básico é muito maior, é muito mais ampla em outros lugares. Na Baixada Santista esse é um problema histórico que melhorou em algumas regiões. Justiça seja feita, a região da Praia Grande, por exemplo, melhorou bastante nesse aspecto nessa última década, mas não é o todo, não é o que a gente vê naquela região toda, então precisa de fato evoluir, né? É lógico, precisa sim. E talvez Praia Grande seja um bom exemplo, bem lembrado pela Ana. Aliás, eu li outro dia, viu, gente, que vai ter um Hard Rock Café na Praia Grande. Vai, no shopping que tem ali perto da chegada da Imigrantes. É, a gente fica pensando que ia ser no Guarujá, Ubatuba, Ilhabela, praias mais badaladas. Não tem essa não, vai ser na Praia Grande. É, PG tá com tudo. Vai ter até uma maratona lá no meio desse ano, viu, Sabino? É? Que legal. Não sei Olha qual vai ser lá. o percurso direito, mas acho que vai ser toda a Praia Grande, pelo jeito. Dá pra correr tudo ali. O Guilherme deve ir, que a pegada dele é maratona. A minha Que não. legal. Ainda não a sua, Ainda Ana não. Paula Rodrigues. Valeu, Um dia Ana, você vai obrigado. Valeu, chegar lá. gente. Obrigado. E só pontuar aqui também, Lembrando né, que a Sabina? Ana antecipou informações que o governador Tarcísio de Freitas vai dar daqui a pouco em coletiva. Foram antecipadas aqui, mais uma vez, no Manhã Bandeirantes. Pois é, e aí, Sabino, importante a gente destacar também que muito se falou, né, sobre a privatização da Sabesp, que o valor pelo qual foi vendida a companhia está abaixo do que era esperado, e foi um debate muito grande à época, mas uma das previsões no projeto de privatização da Sabesp é que os investimentos aumentariam para que chegássemos, antes do previsto no Marco Legal de Saneamento, à universalização. Né? Esgoto, saneamento básico para todo mundo, água potável para todo mundo aqui no estado de São Paulo. Na semana passada, nós antecipamos aqui um investimento de R$1 bilhão da Sabesp para Itaquaquecetuba, que deve levar a cidade, deve levar água encanada e cobertura de coleta de esgoto para 98% dos imóveis do município, um investimento alto de 1 bilhão. E agora, esses novos investimentos, mais de 7 bilhões na Baixada Santista, parece que de fato está sendo cumprido. Isso que era previsto pelo projeto de desestatização. Está chegando mais investimento, a gente não lembra, né, de tantos assim antes desse processo que aconteceu ao longo de 2024.